E aí galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu me chamo Cauã. E esse vídeo aqui é o terceiro vídeo desse canal, no qual eu não tinha e ainda não tenho tanta pretensão de continuar com ele assim. Mas eu resolvi vir aqui de novo pra tratar alguns assuntos com vocês, falar de algumas coisas que inclusive eu tô passando agora no momento. E eu achei interessante de compartilhar isso com vocês hoje. Então, se você se permitir, fica esse vídeo até o final, que talvez ele agregue pra você alguma coisa. Inclusive hoje eu tô com o visual, né, mais atualizado, tal, tô deixando a barba crescer ainda, né, tá formando, mas enfim. Inclusive hoje não é sábado, é isso que eu ia falar, hoje não é sábado, ainda, hoje não é sábado de madrugada, agora é sexta de madrugada, sexta pra sábado, não é de sábado pra domingo dessa vez. E enfim, mas como vocês viram aí no título do vídeo, o tema que eu queria falar hoje é muito sobre isso mesmo, sobre como eu posso dizer, tipo, o fato de você se permitir sentir as coisas do qual e fazer as coisas do qual o seu interior diz pra você fazer, sabe? Por que eu digo isso? Porque basicamente eu passei minha vida inteira fugindo, fugindo de tudo, com medo de encarar a verdade. Então, de repente, quando eu me vi encarando a verdade, eu resolvi ir com tudo. E foi quando eu me expus a um ponto onde não tinha mais volta, sabe? Não pelo menos para as pessoas que me viram naquele ponto. E acho que isso é um assunto que eu gostaria de falar com vocês agora, porque hoje eu tenho a capacidade de reconhecer isso. Vou dar um exemplo aqui meio prático e óbvio do que eu estou querendo dizer. Vamos supor que sei lá, época de escola, eu chegasse numa escola nova e eu fizesse um amigo ou outro ali e fosse o cara do que ficava no fundão, mas que não trocava muita ideia, era muito calado, muito quieto. Esse era eu, fui eu por basicamente minha vida inteira na escola, desde que eu me conheço por gente, principalmente no ensino médio. E às vezes eu via situações e pessoas em geral, enfim, do qual eu via vivendo, aparentando viver da maneira que eu gostaria, em questão de âmbito social, do tipo, sempre tinha um cara na minha sala que era mais desenrolado que eu, que trocava mais ideia com todo mundo que eu e etc. E eu me comparava muito àquilo, porque no fundo eu queria ser desse jeito, sabe? Ser mais desenrolado, ser mais assim, tá ligado? De trocar ideia com todo mundo, brincando e tal, brincalhão, porque isso faz parte um pouco de quem eu sou. Só que aí no fundo eu percebi que talvez não, que talvez depois, né, que eu terminei a escola, eu percebi que de repente não, de repente eu eu não precisaria disso de verdade. Essas pessoas não é como se esses moleques fossem exemplo em alguma coisa, nunca foram, não é esse o ponto. Mas a questão é que ao mesmo tempo que talvez foda-se, né? Tanto faz que eu fui, deixei de ser na época da escola, ninguém liga. Ao mesmo tempo, nesse período, que não faz muito tempo, inclusive, que eu terminei a escola, eu percebi que desde então não, mas durante esse período todo, eu fugi muito de mim mesmo. Eu fugi muito das coisas que eu poderia ter feito. Eu fugi, eu passei boa parte fugindo e evitando, sabe? Evitando conflito, evitando pessoas, evitando contato, evitando situações dos quais eu deveria me obrigar a passar, sabe? E que no fundo eu sentia que eu deveria fazer. E esse vídeo se trata exatamente sobre isso, sobre aquilo que você, aí que tá vendo esse vídeo agora do outro lado da tela, sente que deveria estar fazendo nesse exato momento. Não sei qual é a sua situação atual, eu não sei do que você está passando, quais são suas dores, seus traumas, mas eu acredito fortemente que todos nós temos uma voz interna, algo que diz pra nós o que nós realmente devemos fazer, sabe? E que a gente normalmente não escuta tanto ela, por medo do julgamento talvez, ou por diversos outros fatores que não cabem a mim, que são mais fatores psicológicos em geral. Mas a gente não ouve essa voz muitas das vezes, e quando você vai ver, você tá vivendo a vida que você nunca quis, sabe? E de repente você deveria se dar mais atenção a essa voz interna que você tem, dizendo que o que você realmente quer. E na maioria das vezes o que as pessoas fazem é simplesmente pegarem
essas ideias que elas têm, essas vontades que elas têm, e mascararem elas com algumas desculpas do tipo, porra, não vou poder começar a fazer tal esporte, tal luta, tal arte marcial, começar a fazer a academia amanhã, porque hoje eu tô tarefado demais, ou hoje minha vida é corrida e eu não tenho tempo, etc. Ou sei lá, hoje eu tenho que fazer tal coisa, então eu não vou deixa pra semana que vem. Porra, o cemitério tá cheio de gente que deixou coisa pra semana que vem, tá ligado? Esse é o ponto que eu quero dizer. Então, tipo assim, eu acho que você deve dar mais voz a isso, porque muitas das pessoas hoje em dia vivem a vida que elas não querem, mas a vida que foi atribuída a elas, a vida que elas deixaram ser, sabe? E não a vida que elas realmente queriam. Porque, convenhamos, uma pergunta bem simples aqui que eu tenho pra você que tá vendo esse vídeo agora quando foi a última vez que você parou pra fazer algo em prol do seu sonho? Ou melhor ainda, pra aprimorar essa pergunta, quando foi a última vez que você realmente teve um sonho? Quando foi a última vez que você sonhou em algo? Sonhou por algo? Algo que você realmente queria fazer? Seja um projeto, seja, sei lá, entrar na academia, seja fazer uma luta, seja qualquer coisa, tá ligado? E eu sei que eu tô suando um papinho meio motivacional aqui, é meio estranho falar assim, eu tô sendo muito direto ao ponto, na real, nesse vídeo aqui. Porque eu percebi muito isso, sabe? Do tipo, porra, eu evito viver a minha vida porque eu tô preocupado com o que os outros vão pensar, ou com o que os outros impõem sobre mim, sobre a vida que elas acham que eu deveria viver, e que na verdade é só uma forma delas quererem dizerem que te querem ver bem, só que não melhor do que elas, tá ligado? E aí a maioria acaba se rendendo a isso, se rendendo ao que o sistema diz pra você fazer, o que as pessoas dizem que você deve fazer, quando no fim das contas você não faz nada daquilo que você realmente queria, tá ligado? Então eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sinto que esse vídeo aqui é uma forma de eu despertar também, publicamente aqui, como é o terceiro vídeo do canal, eu resolvi expor isso pra mim, pro mundo. Sei lá, foda-se, não sei quantas pessoas vão ver isso, mas é o que eu tô fazendo agora. Eu tô vivendo minha vida de acordo com as minhas próprias regras. E não importa o que aconteça em relação ao que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Tô vivendo de acordo com a minha verdade, que de novo é outro tema que eu abordei antes. E que é real, mano, é real. Se você for ver meus outros vídeos, vocês vão ver que eu tô falando isso. Porque é verdade, mano, eu vivo de acordo com o que eu acho. E eu tô começando a perceber realmente que eu dar voz a essa voz interna que eu tenho faz com que tudo no fim faça realmente sentido, tá ligado? Então eu acho que isso é o que realmente importa, assim. Então, mais uma vez eu reforço pra vocês, se você quer fazer, se no fundo você tem algo em mente, algo que você quer seguir, algo que você quer fazer, sei lá, uma mulher que você quer chegar, um projeto que você quer começar, uma atitude com algum parente, amigo, que seja que você tem, e você simplesmente não toma essa atitude por medo do julgamento alheio, do que o outro vai pensar, do que o outro vai fazer, do que como o outro vai reagir. Cara, não viva assim, mano. Não viva assim, porque isso no fim te destrói e você acaba vivendo uma vida que você nunca quis. Então eu acho que essa arte, assim, dá pra dizer arte, essa arte de você se permitir as coisas, de você seguir o seu coração, realmente vai te fazer viver de acordo, em prol, assim, em prol de si mesmo e de acordo com você mesmo, sabe? E sendo bem sincero, eu não sou um cara muito religioso, muito menos cristão. Já me perguntaram se eu era cristão ou não, mas não sou um cara religioso, muito menos cristão nem nada do tipo. Mas eu acho que você viver de acordo com suas próprias regras, isso sim é você ser devoto a Deus, na minha opinião. Porque no fim das contas a nossa imagem é a imagem e semelhança de Deus, né? Pelo menos eu tendo a acreditar nisso, não sei qual que é a sua crença, enfim. Que tá vendo esse vídeo aí, eu não sei qual é a sua. Mas eu tendo a acreditar que nós somos imagem semelhante de Deus, mas claro, totalmente falhos, totalmente, enfim, ridículos e pecadores, enfim, esse papo aí que você já conhece. Então, acho que a única forma da gente se aproximar de fato com o Criador é agindo conforme a nossa criação, entende o que eu quero dizer? Agindo conforme a gente realmente acredita, entende? Porque no fundo a gente é o que é, tá ligado? A gente é o que é
De novo, se você viveu boa parte da sua vida da maneira que você nunca quis, não é sua culpa, de certa forma, acho que dá pra dizer isso, não deve ser sua culpa. Você foi influenciado por diversos fatores que não estão no seu controle, mas o amanhã já foi e o agora é a única coisa que você tem, como eu sempre digo. Então, vive tua vida, o agora, vive o agora. E começa a mudar o que você pode mudar a partir de agora. Entende o que eu quero dizer? Porque é esse start que eu tô começando a dar na minha vida, que eu comecei a dar na minha vida, e eu tô começando a me sentir diferente agora, graças a isso. Então esse vídeo aqui provavelmente ficou com um tom mais motivacional e ao mesmo tempo um pouco mais direto ao ponto do que eu quis dizer. Não sei se eu embolei muito, não sei também se eu falei, se eu expliquei bem o que eu quis dizer. Como eu digo assim, eu só ligo a câmera e começo a falar e foda-se, tá ligado? Não me importo, eu não me importo com like, com comentário não, com inscrição, com essas coisas eu não dou muita importância pra isso. Eu só quis simplesmente ligar a câmera e falar pra vocês o que eu acho e um pouco do que eu tô vivendo realmente, que é isso, tá ligado? Que é eu tô começando a me ouvir mais assim de verdade. Eu acho que todos nós devemos fazer isso porque isso nos aproxima verdadeiramente de Deus, é a gente ser quem a gente realmente é. Porque eu afirmo pra vocês, eu comecei a viver minha vida a partir do momento que eu deixei de me importar com o que o outro pensa, tá ligado? A partir do momento que eu deixei de me importar com o que o outro vai achar sobre mim, entende? Eu acho que no fim das contas nada do que o outro pensa realmente importa. Afinal, o que o outro pensa sobre você é simplesmente projeção dele, assim como o que você pensa de outras pessoas é unicamente projeção sua. Então, e querendo ou não, é um papinho de fato, mas é verdade, tá ligado? Não tem muito pra onde a gente correr em relação a isso. E como meus vídeos aqui são direto e reto, é esse o papo. É aquela história, eu já vi essa frase uma vez, é legal numa academia aí, enfim, dizendo, né? Todo problema que você tem comigo é exclusivamente seu. E é exatamente isso, tá ligado? Todo problema que você tem com alguma pessoa, no fim ele é um problema unicamente seu. Porque não se trata da outra pessoa, entende? Nunca se tratou da outra pessoa. Em nada do que você fizer na sua vida nunca se tratou de outro alguém, de outra pessoa. É sim sobre você. É tudo sobre você. Inclusive eu acho que é isso que eu vou botar no título desse vídeo hoje. É tudo sobre você, entende? Tudo, absolutamente tudo. Tudo que se trata da sua vida é absolutamente responsabilidade e de autoria sua. E se você concorda comigo nesse sentido, e você viu esse vídeo até aqui, eu acho que você deve ter percebido já que realmente vai chegando uma hora que de tanto você evitar o conflito interno e o tanto de você evitar a solidão, de você parar e não ter ninguém ao seu redor para anestesiar sua ferida, uma hora você vai acabar se escutando, uma hora você vai ser obrigado a se escutar. E aí, meu amigo, se eu posso desejar alguma coisa para vocês com tudo isso, se escute sem julgamento, se escute com permanência, com clareza, e entenda o que você realmente quer a partir de agora. De novo, o que já foi, não dá para refazer, mas o que você faz daqui de agora em diante, aí, meu amigo, responsabilidade total sua. Então, enfim, mas não são todas as pessoas que estão dispostas a pagar o preço por ser quem elas realmente deveriam ser, ou por serem quem elas são, né? Enfim. E por isso eu acho que não é pra todo mundo esse papo que eu tô falando, nunca vai ser. E, enfim, não sei se eu vou postar mais, não esperem que tenha mais, mas eu desejo do fundo do coração que você tenha entendido a mensagem desse vídeo aqui, e que talvez isso mude um pouco a sua perspectiva em relação à vida, em relação ao que quer que você esteja passando. Fechou? Forte abraço, valeu e é nóis.